Olá pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo bem legal aqui. Como tem muita gente iniciando nesse mundo dos coloridos e vem me pedindo dicas, às vezes que para algumas pessoas já são dicas mais básicas e outras que estão iniciando nesse mundo. E para outras que estão iniciando nesse mundo, às vezes uma dica mais básica, mais simples ajuda a completar os nossos coloridos e os nossos livros, né? Então, eu resolvi fazer um catálogo de folhas. E como é que vai funcionar? Eu vou pegando algumas folhas que eu comecei com a mais simples, que eu digo que é a folhinha que ela sem detalhe nenhum. Conforme eu vou vendo a necessidade, nós vamos completando esse catálogo com formato de folhas diferentes. Iniciar do começo, com umas folhinhas bem simples, mas pra gente ter essas dicas de uma maneira mais completa, nada melhor do que nós começarmos pelo simples e gradualmente nós vamos aumentando a dificuldade das folhinhas e também dos nossos coloridos. Esses passo a passos também servem pra gente treinar o nosso degradê. Tudo que é treino, exercício, a gente vai aprimorando a nossa técnica e vamos nos divertir. Esse é um passo a passo em formatinho diferente, porque eu botei no sentido horizontal aqui o passinho os passos para o nosso catálogo. Eu tô usando o Faber-Castell aquarelável. Outra coisa que eu vou falar para vocês, eu vou usar uma gama de verdes, porque eu preferi optar pelos verdes, já que eu vou falar de folhas. Mas a partir desses exercícios, conforme for a harmonia e conforme vocês vão colorir um desenho, você pode tranquilamente trocar as cores. Então, a primeira folhinha do nosso catálogo de folhas é aquela folhinha pequenininha, redonda, sem detalhe nenhum e que tem muito nas ilustrações dos livros. Então, eu começo colorindo, para essa folhinha, eu vou usar o tom de verde, o verde claro e o sépia pra gente fazer a sombra. Então, com o tom de verde, como é que nós vamos colorir ela? O primeiro passo é a gente vai colorir essa parte perto do caule com o tom mais escuro e fazer um degradezinho pra ponta. Então vamos lá, movimentinho circular, a gente inicia aqui na raiz da folha, que nem eu chamo, e leva uma sujeirinha pra ponta. Isso nós vamos fazer em todas essas folhinhas pequenas, porque como elas são pequenininhas, e até lá na minha guirlanda, vocês gostaram que eu dei várias dicas de como preencher vários modelos de folhas e flores, é esse o objetivo aqui, a gente formar um grande catálogo de folhas e flores, pra gente, quando não tiver muita ideia, a gente pode recorrer a eles. Então assim, a gente vem em movimentinhos circulares e reforça a cor aqui pertinho do caule e suaviza pra ponta. Esse é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo é com o verde claro, iniciar da ponta e fazer a misturinha aqui no meio. Então a gente vai iniciar aplicando lá nas pontinhas e misturando aqui no meio de transição. Então vai ficar a pontinha clarinha e a raiz da folhinha mais escura. E isso a gente faz em todas. Feito isso, agora com o nosso sépia, olha o tamanho que tá o meu sépia, gente. Eu colori a casinha da Heloísa, comi todo o meu sépia fazendo sombras. Então agora com o sépia nós vamos fazer uma pequena aplicação aqui na raiz, só para trazer um volume a mais da nossa folhinha. Mesmo que nós estamos falando de um vídeo para iniciantes, a gente já pode começar a pensar em volume, em fazer uma aplicação com mais carinho, com mais cuidado. Então é só um pouquinho essa aplicação aqui na raiz de cada folhinha. E já dá outra vida, né, pro nosso colorido. Posso dar dica também para vocês? Eu vou fazer aqui, nessas duas folhinhas, a sombra que eu aplicaria nesse galinho. Então eu poderia iniciar com o sépia assim, ó, só um degradezinho suave aqui no cabinho. Ó, a gente aplica só um pouquinho e já dá todo um efeito especial e um carinho pro nosso colorido. E aqui eu contorno a folhinha. Eu falei pra vocês em outros vídeos que eu tenho a mania de sempre achar que a luz está vindo daqui e a sombra eu sempre faço nas partes de baixo do desenho. Então aqui, por exemplo, ó, eu aplicaria a sombra aqui, aqui,
sempre uma aplicaçãozinha estreita, assim, ó, já dá um grande efeito no nosso colorido. E assim a gente pode, depois que colorir todo um desenho, a gente vir analisando e vendo aonde a gente aplicaria as sombras. Mas não que tu precise aplicar as sombras. Aqui é só uma dica a mais para quem já quiser fazer um carinho especial no seu colorido. Agora, nossa segunda folhinha é uma folha pequena com detalhe lateral. Às vezes nos nossos livros tem aquela folha parecida com a de cima, mas ela já vem com um certo detalhe que sugestiona uma sombra na lateral dela. Então, com o nosso verde escuro, nós vamos colorir bem em cima da linha, no detalhe lateral, que ela tiver ou não. Tu escolhe um lado para seguir, a gente aplica o verde escuro, esfuma um pouquinho, faz um degradezinho bem estreito na direção da outra lateral, ó. Como essas folhas, esse exemplo aqui que eu tô dando, são folhinhas mais alongadas, fica bem interessante da gente fazer essa aplicação. De um lado mais escuro e do outro ladinho vai ficar os tons mais claros. Então, feita essa primeira aplicação com verde escuro, eu venho com verde folha e vou fazer a segunda camada. Venho por cima do verde escuro e levo um pouquinho do pigmento para a borda lateral oposta, ó. A gente vem assim, movimentinho circular, levando o pigmento e colorindo mais para o centro de cada folha. Então, feita essa aplicação, nós vamos pegar o nosso verde claro e vamos colorir da borda oposta, né, da cor 1, e vamos preencher toda a nossa folhinha. Outra dica que eu gosto de dar, que quem quiser não precisa preencher por totalidade a folha, pode trabalhar com branquinhos para dar ao ponto de luz. Mas aqui eu quero fazê-las bem coloridas, bem preenchidas, para dar ideias para vocês variar e aplicar no colorido. Agora, com o sépia, nós vamos também aplicar aqui na raiz da folha um pequeno degradezinho só para fazer com que elas, como se ela tivesse dobradinha. Então a gente traz um pouquinho de volume, dando um efeitinho a mais nas nossas folhinhas. Quem quiser dar um passinho a mais, que é fazer a sombra projetada dessa folhinha para trazer ainda mais um volume e destacar um pouco mais o colorido, da mesma maneira que eu fiz, a luz vindo daqui, as partes de baixo terão um pouquinho de sombra. Então eu venho assim, ó, aplicando um pouquinho do sépia, movimentinho circular, meio que só sujando mesmo assim o papel, bem suave. Só para trazer mesmo mais um detalhe para os nossos coloridos, né? E sempre que eu faço esse tipo de aplicação, é os meus coloridos que vocês mais gostam, que vocês mais ficam admirados. Então eu gostaria de compartilhar mesmo com vocês que às vezes é só um detalhe, é uma aplicaçãozinha no final, às vezes como a gente colore, às vezes durante o dia. No outro dia é legal sentar e fazer esse carinho e fazer essa aplicação para finalizar. Agora eu vou colorir uma folhinha que ela é bem tipo de Natal, né? Que é essa folhinha bem estreita, sem detalhe nenhum. Então, como é que eu faço? Agora nós vamos pegar o nosso azul cobalto, ou o azul mais profundo que tu tiver, e vamos colorir as pontinhas dela. Aplicando bem na ponta e fazendo um degradê na direção do caule, na direção da raizinha das nossas folhas. Então, cada uma delas a gente faz uma aplicação com mais pigmentação na ponta e o degradê para o outro sentido. Então, a gente vai fazendo assim, ó, colorindo bem as pontinhas.
O nosso próximo passo é pegar o verde e aplicar por cima desse azul. Então vai dar um tom diferente para o nosso verde. Então a gente vem assim, ó, aplicando e fazendo uma misturinha com o azul que a gente aplicou anteriormente. E levando um pouquinho mais lá para a raiz de cada folhinha. O nosso próximo passo é com o verde claro, nós vamos complementar essa aplicação. Nós vamos começar da raiz da planta, da raiz da folhinha e ir no sentido da ponta. Então a gente vai complementar e aplicar em cima de toda a nossa folhinha. E ela vai ficar com esse detalhe das pontinhas mais escuras. Aqui também com o nosso tom de sépia, nós vamos pegar e vamos fazer uma sombra aqui perto do caule, de cada folhinha, só um charminho mesmo, que nem eu gosto de dizer, é só para dar um sentido de que a folhinha tá mais dobradinha, não tá tão chapada assim, lisa. E também aqui vamos aplicar aquela sombra. Agora vamos para a nossa última folhinha, que é aquela que fica com a luz no meio da folha. Então, com o nosso azul, nós vamos aplicar na ponta, movimentinho circular, a ponta mais escurinha, ó. E vamos deixar o meio, fazendo degradê para o meio. E agora, da raiz aqui do nosso cabinho, nós vamos também aplicar com mais pigmentação e ir fazendo degradê para a zona do meio também. O nosso próximo passo, então, é com o tom de verde, fazer a aplicação sobre esse azul e misturando os tons, também em direção ao meio, suavizando toda a aplicação. Então, isso daqui é a nossa folhinha. Agora o nosso próximo passo é pegar o verde claro e fazer ainda, suavizar ainda mais essa transição para essa zona de luz do meio. Então a gente vem por cima de tudo, assim, ó, fazendo uma aplicação e suavizando para essa parte central que eu defini que vai ser o ponto de luz, o ponto que vai ficar mais clarinho. Então a gente vem movimentinhos circulares, mesclando tudo. Essa florzinha fica muito bonita. Agora, com o nosso tom de sépia, nós vamos fazer uma pequena aplicação aqui perto do cabinho. Agora, a sombra do nosso elemento aqui, as folhinhas. Vocês já me perguntaram se essa sombra dos elementos podem ser feitas com lápis graduado, lápis 6B, 4B, lápis grafite mesmo. Ela tanto pode ser feita com o grafite, com auxílio do esfuminho, e também tu pode usar o lápis preto em si. Mas o lápis preto, eu acho às vezes ele até mais dificultoso da gente fazer esse degradê e essa suavidade da sombra. Então eu acho mais fácil vir com sépia e conforme for o tamanho da sombra que tu for fazer e quiser complementar ela, tu pode vir com o preto mais perto aqui, ó, da raiz do elemento, mais perto da raiz da sombra aqui. Mas eu prefiro, a maioria das vezes eu só faço a sombra mesmo com o sépia. E mesclando às vezes com um tom a mais do fundo, que nem eu ensinei nesse meu último vídeo, que eu aplico cores, faço sombra com a cor do fundo e depois eu venho com sépia só fazendo um detalhe. Então, pessoal, aqui estão as nossas folhinhas.
Essa é uma maneira fácil que eu achei da gente treinar, visualizar folhas diferentes. Espero sugestões. Essas são imagens que eu peguei uma imagem do Free Pick, no Free Pick de folhas. Então eu montei esse passo a passo com algumas imagens. Vocês podem me mandar sugestões lá no Instagram, se quiser me mandar foto de folha. Ai, Dani, num próximo vídeo de catálogo de folhas, faz essa folhinha aqui. Que daí eu estudo, vocês me mandam muito flores, perguntando, como é que eu posso colorir essa flor? Então a partir da necessidade e as perguntas de vocês, eu montei esse catálogo de folhas. Espero que seja o primeiro, tô aceitando sugestões, mas já tenho ali umas quantas que vão vir por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!